Olá, galera! Chegou a hora da gente ver por que raios a nossa altura 100% não funciona, tá? Quantas vezes você já não digitou height 100%, height 80%, qualquer valor de altura que não fosse pixels, e esperando que aquilo funcionasse, e simplesmente a altura não é aplicada, né? Quantas vezes isso acontece? Vamos ver por quê. Eu vou abrir meu brackets, vou salvar esse cara, Save As, aula 6, height. Desse jeito. O que eu vou fazer aqui? Vou apagar tudo isso aqui. E vou apagar o nosso CSS também. Desse jeito aqui, ok? Aqui no meu HTML, eu vou criar duas divs. Vou criar uma div com ID externa, tá? Externa. E aqui dentro, eu vou colocar uma outra, que vai ser a div interna. Desse jeito aqui. Faz mal que ficou maiúsculo. Salvar esse cara. E aqui, então, vamos colocar os nossos estilos. Bom, se eu fizer o seguinte, colocar aqui a minha externa, vou colocar um background yellow, que é para a gente poder enxergar. Vou colocar aqui um edit de 80%, um height de 500px, desse jeito, tá? Bom, vamos testar esse cara. Então, 0,6 height, vamos lá. Tá lá. Então, o que eu tenho aqui? Tenho uma largura de 80% e uma altura de 500px. Mas 80% do quê? 80% do tamanho do container. No caso aqui, como eu não tenho nenhum container, né, nenhum elemento acima da div externa, então no caso o meu container é o próprio body. Se eu diminuir esse cara, essa minha div vai diminuir junto, né? Por quê? Porque ela está em porcentagem, tá? Agora, altura, eu coloquei uma altura de 500px, né? Por que eu coloquei 500px? Será que se eu colocar 80% funciona? Vamos testar? Salvei. F5, não funciona, né? Poxa, mas espera aí. Largura, 80% é a largura do tamanho máximo disponível, né? Da largura do seu pai, do seu container, tá? A altura não deveria ser a mesma coisa? Pois é, só que o que acontece? Todo elemento que é um elemento de bloco, ou seja, elemento com display block por padrão, ele sempre vai ocupar a área inteira na largura, não na altura, tá? Ou seja, se eu quisesse fazer que esse cara aqui obedecesse a altura dos elementos pais, eu preciso pegar todos os elementos pais e definir uma altura para ele também. Só para demonstrar aqui, ó, vou voltar com os 500px e agora vou formatar a externa. Então vamos lá. Desculpe, a interna. Interna, que é a minha div aqui, né? Eu vou colocar um edit para ele de 50% e uma altura de 50%, tá? E vou colocar um background orange. Desse jeito. Opa. Aqui. Salvei e testei. Olha só. Quando eu determinei uma altura em pixel da minha div mais externa, a minha div interna consegue obedecer. Se eu colocasse aqui altura 100%, olha só, vai passar um pouquinho por causa desse texto, tá? Se eu tirasse o texto, aí funcionaria exatamente da mesma altura, olha só, tá? Da mesma altura. Voltando com o texto aqui, ou seja, se esse cara aqui tem uma, aumentar o zoom, tem uma altura de 500px, a interna, ó, vou abrir aqui, ó, a interna, aqui, abrir aqui, olha só, também tem
500px de altura, tá? Para quem não conhece essa ferramenta aqui do Chrome, é só você vir aqui em Styles, ó, clicar no elemento aqui, ele já vai mostrar aqui embaixo. Se não estiver mostrando, é porque você precisa abrir um pouquinho mais aqui o tamanho da janela aqui, tá? No caso, ele mostrou aqui embaixo, ó, tá? Ou então você diminui aqui, ó. Diminui a janela, mostra aqui e tá lá, ok? Bom, então eu já sei que quando o meu elemento pi tem uma altura definida, os elementos internos podem trabalhar com altura em porcentagem. Isso significa que, se esse cara aqui não está obedecendo a altura dos elementos π, significa que eu posso determinar a altura do elemento π, no caso, body, né? Então, vamos lá. Body, height, 100%. Será que funciona? Só que agora eu vou colocar esse cara em 80%. Desse jeito, tá? Então, o meu body agora tem uma altura definida, 100%. 100% de quem? Não funcionou. Por que não funcionou? Porque é o seguinte, todas as alturas precisam ter sido definidas até o HTML. Então, vírgula, HTML. Salvei. E tá lá. Voltou a funcionar. Olha só, criei uma altura para o meu HTML, criei uma altura para o meu body e criei uma altura em porcentagem para a div externa. Funcionou, tá? Mas isso tem um problema. Se amanhã o cliente pede, pô, faz uma alteração nesse código, deixa ele mais semântico, ou coloca um elemento a mais, né? Então você vai vir aqui, você vai colocar, por exemplo, um header para ficar mais semântico, olha só. Opa, aqui, desse jeito. Se eu trazer esse cara para cá, colocar ele aqui, se eu salvar e testar, parou de funcionar, né? Puxa, por que parou de funcionar? De novo, todos os elementos pais, todos os parentes, até atingir o HTML, tem que ter altura definida. Então, vamos lá. Vou vir aqui, header, height, 100%, né? Se eu salvar e testar agora, tá lá, voltou a funcionar. Só que isso é meio chato, né? Toda vez que você mexer na estrutura da HTML, você tem que lembrar de mexer também no CSS, colocar uma regra a mais, isso é meio chato. Então, uma dica que eu dou é a seguinte, é utilizar algumas unidades de medida que dizem respeito à largura e à altura da viewport. O que é viewport? É a área branca, é a parte do browser aqui, que é a área onde cabe o conteúdo, tá? Isso é a viewport. Então, olha só, ao invés de fazer todo esse cambalacho aqui, colocando um monte de altura dos elementos pais, eu vou pegar a minha div externa e vou colocar uma altura para ela, utilizando uma outra unidade de medida. Por exemplo, 100 VH. O que isso daqui significa? Viewport height, tá? 100% da altura da viewport. Se eu testar, tá lá. Funcionou. Só que tem umas margens, né? Tem uma... a gente já tinha margem no HTML e no body. Por exemplo, se eu zerar esse cara aqui, ó. Margem 0. Tá? Ele conseguiu, ó. Deu aquela margenzinha ali, deu aquela barra de rolagem, por quê? Porque o meu HTML está exatamente o tamanho da viewport. Olha só, quando eu scrollo, ó, tá? Aquele espacinho, aquela margenzinha é justamente por conta desse cara aqui. Se eu tirar, sumiu a barra de rolagem, tá? E ele ocupou 100%. Se eu voltar com esse cara aqui, eu posso, por exemplo, diminuir um pouquinho. O que isso daqui vai fazer? 80% da largura, desculpe, da altura da minha viewport. E a interna, agora sim não tem problema, pode estar com porcentagem mesmo. Por exemplo, 80%. Se eu testar dessa forma, e tá lá. Olha só, deixa eu trazer esse cara para baixo. Olha só, o meu amarelo, que é a div de fora, ela sempre ocupa 80% da largura, desculpe, da altura da viewport, ok? E a de dentro pode estar em porcentagem mesmo, ok? Bom, galera, então com isso a gente matou essa questão de elementos com altura 100%. Eu já vi muita gente está iniciando, aprendendo CSS, tem um pouco de
dificuldade, digamos assim, porque a primeira coisa que vem na cabeça é que a altura de 100% vai funcionar, e a gente já viu que para funcionar a gente tem algumas gambiarras ou até mesmo utilizar uma unidade de medida que é referente a viewport, ok? Da mesma forma, como eu tenho VH, eu também tenho VW, então eu poderia trocar esse porcentagem aqui por VW. Ficaria exatamente no mesmo, só que aqui é relacionado a viewport e não mais ao container, tá? Ok, nesse caso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Poxa, mas Daniel, aqui não vai fazer diferença? E quando que vai fazer diferença? Bom, por exemplo, esse cara aqui, ó, essa interna, ela tá 50% de quem? Do container. Metade, né? Metade do elemento container, que é o amarelinho. Se eu utilizar 100% aqui, vou diminuir só um pouquinho, 90%, olha só, 90% do container. Agora, nesse caso, na interna, se eu colocar VW, adivinha o que vai acontecer? É 90% do container ou da viewport? Da viewport. Então, F5 está lá. Ele excedeu um pouquinho, justamente porque essa minha parte amarela aqui está menor, né, do que essa parte, está menor do que os 80% da viewport, e esse está com 90%, né, ó. 80% da viewport e a interna, que é a laranjinha, 90%, tá?